Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Dando início aos nossos casos, a serem destrinchados aqui, expostos. Eu acho interessante a gente começar por um caso que aconteceu em Belo Horizonte, muito próximo da região central de Belo Horizonte, no bairro Sagrada Família, em 1963. Precisamente em 28 de agosto de 63, no bairro Sagrada Família, em BH, 3 meninos, o Fernando, o Ronaldo e o Zé Marcos, foram ao seu quintal depois do jantar para limpar o filtro de café em um tambor de água que ficava estocado no quintal. Isso era uma prática muito comum antigamente, que o pessoal tinha dificuldade, não tinha encanamento viável em todas as propriedades ainda, então o pessoal tinha que estocar água de alguma forma. Às vezes a água só chegava em Belo Horizonte à noite, em determinados bairros, então as famílias tinham alguns tambores e tanques para armazenar água para usar ao longo do dia. Então era uma prática bem comum. Então a mãe de 2 desses 3 meninos solicitou que eles fossem até o tanque que estava na área externa, cheio de água, para lavar esse coador de café. Então, do lado do tanque, José, o mais novo, que ele tinha 7 anos, na época, ele foi para o tanque de água, se debruçou para poder pegar a água que estava, para coletar a água que estava ali no fundo, para poder lavar o coador, Então os outros 2 que ficaram do lado de fora, que foi o Ronaldo e o Zé Marcos, o Ronaldo, então, ele percebeu um estranho brilho vindo do quintal. Então ele, quando se deparou e focou melhor para ver o que era, ele viu que era um objeto voador esférico que estava se aproximando. Então esse disco voador, ele era iluminado internamente, ele tinha uma luz interna e as suas paredes eram transparentes. O OVNI estava estacionado e flutuava em cima de uma árvore, num pé de abacate. A curta distância, os garotos, que eles estavam a cerca de 8 metros desse OVNI, eles estimaram que o tamanho seria em torno de 3 metros de diâmetro. No topo desse OVNI havia uma espécie de antena com dois ramos dobrados, como se fosse uma antena dobrada em forma de V, uma para cada lado, com uma bola no topo de cada uma. E no meio desse OVNI ainda tinha uma antena menor e na vertical. Por ser transparente, as crianças conseguiram visualizar muito bem os 4 seres que estavam sentados lá dentro. E eles eram, em suma, eram bem parecidos com a gente mesmo, esse formato terrestre, adâmico, por assim dizer, cabeça, 2 braços, 2 pernas, um tronco, que conecta o corpo. E as crianças identificaram facilmente eles, como semelhantes, digamos assim. E exceto por um detalhe muito curioso, que em vez de ter 2 olhos como nós, eles só tinham um olho maior no meio da testa, que é a maior característica desse caso. É justamente esse cíclope, que é um ser que a gente tem como mítico nos nossos folclores e mitologias. E eu não conheço outro caso na ufologia até hoje, dos que eu tenho lido e pesquisado, que tenha relatado um outro cíclope, um outro aparecimento de cíclope, a não ser esse do Sagrada Família. Dos 4 seres que estavam sentados, pelo menos um deles era uma mulher, que, ao contrário dos outros 3, os 3 que seriam os masculinos, digamos assim, eram carecas, e essa mulher tinha cabelos longos e loiros. Todos estavam sentados e havia o que parecia ser um console central, um painel de controle desse OVNI. Lembrando que isso foi nos anos 60 em Belo Horizonte, onde as pessoas não tinham acesso à televisão com facilidade. E essas crianças, elas não tinham relatado, inclusive posteriormente, na entrevista para os ufólogos, que na casa deles não tinha TV. Poucos segundos depois das crianças terem esse primeiro contato, o OVNI disparou 2 feixes de luz, formando 2 colunas. E entre desses 2 feixes que estavam na parte inferior, um dos 4 seres desceu flutuando lentamente e começou a caminhar em direção ao tanque de água onde as crianças estavam coletando.
O José, que estava ali fazendo a coleta da água, aparentemente não sabia nada até então do que estava acontecendo, que as outras crianças estavam paralisadas com aquela cena, né? E quando esse cíclope, esse ser, chegou a cerca de 2 metros do José, ele estendeu o braço como se tivesse a intenção de encostar nele, né? De tocar. Mas o irmão Fernando achou que ele ia pegar a criança ou machucar, né? Sem hesitar, o Fernando correu e saltou até o José, puxando ele para trás, tipo, puxando para fora do tanque, né? Tentando ali, fazendo um movimento de salvar ele, né? O ser, em seguida, né, assustado com aquela ação do Fernando, começou a falar em várias línguas, né, completamente desconhecidas para as crianças até então, né? Então a criatura retornou até uma das bordas, né, da frente do OVNI, ficou mais próximo do OVNI, digamos assim. Enquanto esse ser virava de costas, o Fernando pegou um pedaço de tijolo no chão e ergueu o braço para julgar. Mas imediatamente um raio amarelo que foi emitido que saiu do peito ali, de um retângulo que tinha no peito do uniforme desse ser, impediram o Fernando de julgar esse tijolo, né, nesse ser, né, nesse alienígena. O tijolo inexplicavelmente caiu no chão, né? Os 3 meninos ficaram calados e totalmente calmos, né? Eles não entraram em pânico, não correram. Eles estavam até com uma certa tranquilidade até o momento. O ser permaneceu na frente dos 3 meninos, falando uma língua totalmente desconhecida. E foi nesse momento que as crianças conseguiram ver melhor a criatura, né? Então, no relato geral, as crianças relataram que essa criatura tinha mais de 2 metros de altura e um grande olho no meio da testa. Seu olho estava escuro e colocado, né, na base do nariz ali. A localização dele também era o que pra gente é uma coisa, como a gente está acostumado com o padrão de 2 olhos, né, ao ver um olho, né, centralizado no rosto, pra gente é uma sensação, dá uma certa estranheza, né, não é uma coisa comum pro nosso padrão, digamos assim. E as crianças relataram, né, que era um olho escuro, que não tinha a parte clara, né, a esclera, e tinha uma mancha acima que parecia ser uma sobrancelha, algo que lembrava uma sobrancelha. Falou que o rosto era completamente vermelho, avermelhado, e foi possível ver que, enquanto ele falava, que o ser ainda tinha alguns dentes, tinha alguma dentição. Então, talvez, né, a boca poderia ser semelhante à nossa. Esse ser, ele usava um capacete transparente, onde o seu rosto ficava totalmente visível, e a roupa era marrom até a cintura, branca até os joelhos e as botas pretas. A sua roupa parecia ser feita de couro ou algo parecido e tinha algumas rugas. Não era um material uniforme e liso, não. Era rugoso. Os meninos ainda relataram que ele tinha algum tipo de caixa de uma cor parecida com cobre colocada nas costas, como se fosse uma mochila ou alguma coisa para dar um suporte ali para o ser, né, sobreviver enquanto andava na nossa atmosfera. Um pouco depois, esse ser acenou lentamente, levando a mão e apontando para a Lua, como se indicasse que estava prestes a fazer uma viagem, a voar para a Lua. E ele fez isso e pouco depois caminhou para o disco voador novamente, para o OVNI. Quando o José viu que ele se afastou, o José perguntou para as outras crianças, né, em tom baixo, né, você vai voltar? Surpreendentemente, o ser, né, virou para as crianças, né, que estava se caminhando para o OVNI, ele virou para trás e gesticulou a cabeça de cima para baixo, né, como se estivesse respondendo que sim ao José. Então imediatamente voltou a girar e continuou caminhando em direção ao OVNI. Mas antes de chegar ao OVNI, ele abaixou e pegou uma planta que estava ali próximo, com a mão esquerda, e continuou caminhando. Quando ele chegou exatamente embaixo do OVNI, onde tinha as 2 luzes iniciais, né, ele acenou a sua mão. Então as colunas de luz amarelas
novamente, né, o fizeram flutuar no sentido contrário em direção ao OVNI. E rapidamente esse ser se sentou com os outros 3 seres que estavam lá. E esse OVNI emitiu um brilho muito forte e voou silenciosamente para o sentido leste de Belo Horizonte, desaparecendo. E só depois que o OVNI desapareceu que os meninos entraram na casa gritando e chamaram a mãe, a Maria José, que ficou assustada com a aparência das crianças aterrorizadas e mandou a sua outra filha a um bar próximo chamar o marido, né, o senhor Alcides Gilberto, que era o pai das crianças. Ele veio imediatamente ver o que aconteceu. Quando ele disse que quando o pai foi investigar no quintal, ele identificou que haviam marcas em formato de triângulo no chão do quintal, onde as crianças falaram que esse ser tinha andado, né? E as crianças ficaram muito, muito assustadas no final e ficaram dias sem ir do lado externo da casa, sem voltar no quintal. E isso com razão, né? Vamos dar razão aí para essas 3 crianças. Então esse foi um resumo do caso Sagrada Família. Ainda tem uma outra parte que é uma entrevista que o ufólogo fez com as 3 crianças. Ele interrogou as 3 crianças separadamente. As respostas foram, né, se não foram idênticas, foram bem semelhantes. Uma corrobora a outra. Eu não vou trazer isso para cá porque fica muito extenso, fica muito longo o relato, e essa não é a ideia. A ideia é trazer fatos novos, né? Um olhar novo um olhar novo sobre os casos antigos, digamos assim. E é isso aí, gente. O que vocês acharam? Esse foi o caso Sagrada Família. Aconteceu praticamente no centro de Belo Horizonte, em 1963. Eu já passei na rua que aconteceu esse caso. A Casa das Crianças não existe mais. Hoje tem muito comércio nessa rua, uma rua bem movimentada. Então a casa das Crianças não existe mais, foi demolida e alguns galpões foram construídos. Se não me engano, tem uma mecânica no lugar hoje. Mas fala aí o que vocês acharam. É um caso bem diferente, né? Esse cíclope, né, de rosto avermelhado, dentre o que eu li, o que eu pesquisei no portal Fenômeno, em outros sites também, até então nós não tivemos outro relato desse tipo de espécie. É uma espécie de aparição bem única na ufologia brasileira e mundial também, que eu até então eu ainda não encontrei, mas se eu encontrar qualquer atualização desse caso, eu trago para vocês aqui, beleza? Então fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.